Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Psico Falando de Psicologia. Eu sou Nancy Nicolau e estou aqui para conversar com vocês hoje sobre um tema bastante importante no nosso dia a dia, que é a depressão. A saúde pública está muito preocupada porque com o advento da pandemia, nós ainda estamos na pandemia, pelo amor de Deus, andem com máscara ainda, porque por mais que tenham sido vacinada muita gente, que muito legal, está sendo vacinada muita gente, só que a pandemia está aí, né? Então não podemos bobear. Os casos de depressão cresceram muito, mas muito mesmo. As pessoas estão em casa, as pessoas estão ficando mais tristes e a depressão, que a gente chama em psicopatologia de realmente patológica, ela está aumentando, né, com a necessidade de uso de medicação. Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês. O que eu estou querendo dizer com depressão psicopatológica? Todo mundo ouve a palavra depressão. Né, a palavra depressão, ela está no nosso cotidiano, né? Tá no nosso de dia a dia. O que acontece? Tá havendo uma mistura, uma pequena confusão conceitual do que é depressão patológica e do que é tristeza, que vulgarmente a gente está chamando de depressão. Então, tristeza, ela é um sentimento normativo, quer dizer, todos nós, do mesmo modo que temos alegria, nós também temos tristezas, né? Em situações diversas do cotidiano, né? Sei lá, você está doente, está impedido de ir trabalhar, por exemplo, e era uma coisa muito importante para você, dá para ficar alegre? Não. O que acontece? Você fica um pouco triste. Então, a tristeza, ela é decorrente das coisas do nosso dia a dia que mexem um pouco com o nosso humor, que, né, faz você ficar mais na sua, menos sorridente, né, com aquele sentimentozinho de melancolia, né? Diferente da depressão patológica. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Existem fatos que acontecem na vida da gente que fazem a gente, tanto quanto na alegria, ficar triste, né? Mas é tristeza. Essa tristeza, ela é, em geral, passageira. Em algumas horas você está melhor, às vezes em alguns dias você está melhor. Enfim, ela se dissolve, ela some com mais facilidade. A depressão patológica, não. A depressão patológica, ela é caracterizada por uma tristeza profunda. Profunda. E ela dura muito mais tempo. Ela fica com você, ela fica com a pessoa, com o paciente, por um tempo bem maior. Tanto que ela interfere, a tristeza, a depressão patológica, que existe o sentimento de tristeza profunda, ela interfere no nosso dia a dia. As pessoas não conseguem trabalhar, as pessoas não conseguem resolver as pendências ou as coisas que elas precisam resolver. A maioria dos interesses da pessoa muda, o sono muda, a alimentação muda, o humor muda, o pessimismo se abate, a pessoa fica inviável para as coisas do dia a dia, porque perde a vontade. O grande diferencial é que não é só a tristeza, é a tristeza, mas as vontades, o desânimo, a desesperança, são coisas que acontecem na depressão patológica, que é a doença depressão. A depressão patológica, ela tem também alguns graus. Ela pode ser leve, ela pode ser moderada, ela pode ser grave. E tem uma questão que é, conforme ela vai ficando na vida da gente, quando muitas vezes as pessoas não gostam de procurar médico para tratar, porque acham que é bobagem, porque acham que vai melhorar, porque acham que daqui a pouco isso tudo passa e tal.
a depressão se torna crônica. Então, não sei se deu para entender, a gente tem a depressão patológica leve, a moderada, a grave, e ela pode se tornar crônica. Quando é que a gente precisa ficar atento? Quer dizer, na verdade a gente tem que ficar atento o tempo todo. Mas quando que liga o sinal vermelho? As pessoas começam a reparar que você está diferente do seu jeito de ser. Você se torna mais introvertido, quer dizer, os extrovertidos, eles ficam mais introvertidos, os introvertidos ficam muito mais ainda, né? E a desesperança na fala, a desesperança, você não vê sentido no que vem pela frente, no que você pode fazer, você fica se sentindo fraco, a sua autoestima, que foi o tema do outro programa, fica muito rebaixada, nada tá bom, você tá insatisfeito, mas não sente forças para fazer as mudanças que são necessárias, né? Ou reagir a isso. Claro, olha, veja, eu não estou querendo abordar aqui a depressão enquanto neurociência. Na neurociência, não. Quem tiver esse tipo de curiosidade, pergunta para o médico, entra na internet, tem alguns sites legais que eles explicam bem qual é o mecanismo das substâncias que estão no nosso corpo, que baixa, sobe os hormônios e tal. Eu não quero entrar nisso, eu quero falar com vocês do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista do comportamento. Então, assim, se você gosta muito de passear, você não vai mais gostar de passear. Não é que você não vai estar com vontade de fazer. Se você é uma pessoa animada, você perde o ânimo, perde a esperança, perde as vontades. A libido fica rebaixada, muitas vezes você não tem vontade de comer. Na questão da alimentação, ela tem os dois lados. Tanto você para de comer, o teu apetite diminui, quanto você também, às vezes, cai para o outro lado e acaba comendo um pouco mais do que devia, né? A gravidade da depressão, ela vai a ponto da pessoa não querer sair da cama. Ela não quer sair da cama de manhã, ela quer ficar lá. Ela quer ficar lá e, assim, não tem força, não quer comer, não quer tomar banho, não quer se arrumar. Tá tudo do jeito que tem que estar. Do jeito que tá bom, não liga muito. Então, eu falei dos sintomas de uma forma geral. Então, deixa eu mostrar para vocês. Então, contar um pouco onde você vai entrar com a medicação, onde o psiquiatra precisa atuar, né? Ou você pode usar outros recursos. Quer dizer, na verdade, todos os recursos são legais, né? Tudo que vier para ajudar você a sair desse estado de ânimo, desse estado de tristeza profunda, é legal. Quando a depressão patológica é leve, a psicoterapia ela é excelente, né? Às vezes você não precisa entrar na medicação mais pesada, né? Você vai no psicólogo, explica o que você está sentindo, um profissional, né, com uma certa experiência já vai entender o que está acontecendo com você e já vai te ajudar. A partir do momento em que ela se torna moderada e grave, enfim, aí você não tem jeito, é importantíssimo entrar com medicação. Ah, mas eu vou ficar viciado no remédio. Olha, eu costumo dar o seguinte exemplo, né? Quem morou em casa sabe do que eu vou estar falando. Quando começa a chover muito, você mora em casa e começa a pingar água dentro da sua sala, o que você faz? Você vai correndo atrás de alguma coisa para conter aquela água. Quando a chuva passar, quando a água estiver contida, você vai tentar entender o que está acontecendo lá no seu telhado. Então, eu costumo brincar assim, né? Olha, a coisa que você contém a água
tem que ser imediata, é necessário, é o psiquiatra. Vá no psiquiatra, não tenha medo. Você não precisa estar sozinho nisso. O psiquiatra vai ver, vai avaliar, vai te dar uma medicação. Mas a psicoterapia, e hoje é unânime, que os dois, psiquiatra e psicólogo, trabalham conjuntos, em conjunto, para que ajude a pessoa a sair do quadro dessa depressão ou dessa tristeza profunda, como a gente está falando. Existem, claro, outras coisas. Você tem que dormir bem, por exemplo. O sono ele é uma coisa primordial para a melhora da depressão. O exercício físico é outra questão primordial para a melhora da depressão. Agora há pouco eu dei o exemplo de que a pessoa não sai da cama, que ela não tem vontade de tomar banho, ela não tem vontade de ver ninguém. Isso nós estamos falando da depressão grave. Grave. E veja, não é hoje eu acordei, não estou com vontade de fazer nada e eu não quero tomar banho e tal. São vários dias. São vários dias. Em cerca de 15 dias, 3 semanas, um pouco mais, você não está tendo vontade de reagir, fique esperto, porque temos problemas em vista. Claro, nós temos situações em que a depressão ela acontece e ela é profunda sim, mas ela também tem um tempo, que é o luto. O luto quando a gente perde um ente querido. Muita gente perdeu pessoas que amava para a Covid. Então, por isso também o caso de ter aumentado tanto, né, os quadros de depressão. O luto, ele é uma coisa normativa também, né? Ninguém perde quem ama e sai dando risada no dia seguinte. Isso não é normativo, isso não é normal. Né? Você vai ficar triste, você vai ficar abalado, você vai ficar, enfim, muitas vezes desequilibrado. Só que o luto, segundo toda a questão da psicopatologia, né, da medicina, ele também tem um prazo para se tornar patológico. Né? O que se diz na área da saúde é que o luto, acima de 1 ano, a pessoa está muito mal, depois de 1 ano, a gente já tem que ficar atento, porque já é um caso de ir procurar ajuda médica, ajuda médica, porque a ajuda psicológica no luto, às vezes ela tem que ser imediata, né? Aconteceu, a pessoa não está bem, procura um psicólogo que ele vai te ajudar a amenizar o que você está sentindo. Um outro agravante da depressão é o suicídio ou as tentativas de suicídio. Houve o Setembro Amarelo, né? Tudo bem que hoje nós estamos em outubro, mas setembro a gente vai conversar sobre isso, que é um mês do ano que se pensa mais, a gente se pensa o tempo todo, mas se pensa mais no suicídio. Né? Porque setembro vocês vão para a internet, vocês vão encontrar a história de um jovem americano, enfim. A depressão, ela é muito grande nos casos de suicídio. Ela leva muitas pessoas ao suicídio. Porque o desespero é tão grande, às vezes, que a pessoa acaba cometendo ou pensando muito no suicídio. Não vamos deixar isso acontecer. Fica de olho. Fica de olho em você, fica de olho em todas as pessoas que você ama. Tá com um comportamento diferente, tá mais quieto, tá mais no dele, vai lá, conversa. Se você tá sentindo isso, veja, pense, você não tá sozinho. Você não tá sozinho. Procura um amigo, fala com a família, com alguém da família, alguém que você confie.
procure uma ajuda profissional, procure o CVV. O CVV é muito legal, eles ajudam muito as pessoas que estão com, a gente chama de ideação suicida, né? Você precisa entender que a depressão patológica, ela não é uma coisa natural e não é frescura. Você não está dramatizando. Ela é uma doença. Ela é uma doença, ela precisa ser tratada. Ela precisa ser dissipada de você, né? O pensamento do depressivo, ele é muito voltado às coisas do ontem, do passado. Diferentemente do ansioso. O ansioso pensa no futuro. O depressivo pensa no passado. A frase que a gente costuma pensar é assim, que as pessoas costumam falar assim, eu era feliz e não sabia. Não, a sua felicidade é o aqui e agora. A sua felicidade está no seu presente, no hoje. Não está no futuro porque você não controla, não está no passado porque você também não controla, porque já foi. Eu devia ter feito isso, devia não. Se, né? A gente brinca. Uma das coisas que o depressivo fala muito é que se eu tivesse, se eu pudesse, se. Não, é agora. Você muda a sua vida agora, no hoje, no presente. Claro que se você fizer o seu presente uma coisa interessante, o seu futuro já está diferente. Pense que você não nasceu com depressão. Ela foi se instalando. Eu brinco também, eu digo assim, depressão parece ferrugem. Sabe ferrugem? Um dia você tá... Porque assim, ela não é uma coisa que acontece, de uma hora para outra. Não. É que nem a ferrugem. Você vê lá, você olha, sei lá, o portão, não tem ninguém de ferrugem. Daqui a pouco passa um tempo, você vai, já tem mais um pouquinho. E se você não tomar cuidado, a ferrugem come o seu portão inteiro. Come. A depressão é assim, né? Claro, volto a dizer, a tristeza é natural em todos nós. Grande alerta. É o tempo que esta tristeza está em você. Volto a dizer novamente, se você perdeu um ente querido, se você terminou um relacionamento, se você perdeu o seu trabalho, claro que você vai ficar triste. Mas isso tudo tem um tempo para que você possa reagir. Se isso se instala e vai ficando, não dá para ser assim. Procure ajuda. Volto a dizer, você não está sozinho. Existem muitos profissionais que podem te ajudar muito. Gente, eu vou voltar a esse tema porque não estou satisfeita. Tem muito mais coisa para falar, só que eu não vou me estender muito também. A gente vai ficar por aqui hoje, mas eu vou voltar a falar sobre depressão do mesmo modo que vou voltar a falar sobre ansiedade, tá bom? Eu quero que vocês me ajudem a fazer esse programa ficar legal, sugerindo temas. Lá na exibição do programa tem o meu site, tem e-mail, dá pra gente conversar por lá também. E vocês me ajudarem com temas, tá bom? Vem comigo. Eu sou Nancy Nicolau, do programa Psico, falando de psicologia.